Ganhe dinheiro sem trabalhar. Essa é a promessa que vemos em vários vídeos de investimento, e foi essa exata promessa que me levou a criar esse vídeo. Enquanto eu tava assistindo YouTube, acabei vendo um vídeo que falava sobre o absurdo que é o primo rico falar que é possível fazer R$1 milhão em 6 meses investindo. Mas ao invés de sentir raiva, isso só despertou curiosidade em mim. O que eu não sabia é que essa curiosidade simples ia me jogar em uma jornada que me fez aprender muita coisa, perder dinheiro e quase enlouquecer pelo menos 2 vezes. Mas no fim tudo valeu a pena porque eu encontrei o melhor investimento para você que tem pouco dinheiro e quer ter grande retorno. Algo que nenhum guru de investimentos pode te falar, porque isso seria basicamente desvender o curso deles. Essa é a história de quando eu tentei aprender a investir do zero. No primeiro dia eu comecei a consumir muito conteúdo sobre o tema. Vi vários e vários canais interessantes que falam sobre isso. Entre eles, o meu favorito foi esse aqui, o do Investidor Sardinha, porque ele parece ser o tipo de pessoa que fala a verdade sem medir as palavras. Sempre que for começar a aprender um assunto novo, eu recomendo fazer isso. Primeiro, se expor muito ao tema sem se preocupar em anotar ou tentar entender tudo, porque dessa forma o seu cérebro aos poucos vai reconhecendo os padrões e tudo vai ficando mais fácil com o tempo. Eu mesmo não entendo 80% do que esse cara fala. Oferecendo para a população. Eles te emprestam R$ 74.157,06 para você pagar 72 vezes de 6.840. Entendi então. Depois de ver muitos vídeos sobre investimento, eu comecei a ficar entediado com esse tema e fui refletir um pouco sobre a vida. Tipo, se só eu sei a senha do meu cartão, como a maquininha sabe quando eu erro ela? Lembra quando eu disse que vale a pena assistir muito conteúdo mesmo sem entender muito bem? Porque aos poucos seu cérebro ia começar a reconhecer os padrões. Então, foi isso que aconteceu comigo no segundo dia. Todo mundo que eu assistia falava que eu preciso ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência. Reserva de emergência. Pelo que eu entendi, uma reserva de emergência é o dinheiro que você deixa guardado para se caso alguma coisa te impedir de trabalhar na sua fonte de renda principal. E esse tipo de coisa acontece com todo mundo, né? É aquele negócio da lei de Murphy. Se algo tem chance de dar errado, uma hora ou outra vai dar. E é bom estar prevenido. Tem gente que diz que você precisa de uma reserva de emergência equivalente a 1 ano do seu custo de vida. Tem gente que fala que é 6 meses. Eu vi até um cara falando que é 3 meses só. Então eu vou pegar o meio termo disso e meu primeiro objetivo vai ser juntar uma reserva de emergência de 6 meses do meu custo de vida. A vantagem disso é ter a segurança de poder perder a fonte de renda principal e ainda se manter tranquilo. Então, se você, assim como eu, ainda mora na casa dos pais, é uma boa ideia juntar a sua reserva de emergência antes de vazar daí. Vou fazer meu planejamento para morar sozinho então. O custo de vida aqui onde eu moro é muito baixo, porque é no interior do interior do interior de São Paulo. E enquanto eu não me caso, o custo de vida não vai passar de R$ 1.500 por mês. Mas por motivos de segurança vou colocar R$ 2.000 de custo de vida. Então R$ 2.000 de custo de vida vezes 6 meses é R$ 12.000. Então o meu objetivo é ter R$ 12.000 guardado até o fim do ano. Acredito que seja possível com a renda do canal. Eu quero que você faça essas contas na sua casa também para que você tenha um objetivo claro em mente, porque isso faz toda a diferença. O problema é que se só guardar dinheiro, essa meta pode ser um pouco desafiadora. Então eu preciso entender como fazer para ter rentabilidade igual esse pessoal fala tanto. Eu comecei a estudar sobre como investir, mas me deparei com algo que eu simplesmente não consigo entender: a inflação. Tudo que eles falam é que existe a inflação e que ela corrói o valor do dinheiro. Então se você tiver guardado R$ 12.000, vai acabar perdendo dinheiro com o tempo, porque as coisas vão ficando cada vez mais caras. O problema é que ninguém explica o que causa a inflação. Acho que isso é o mais importante de saber. Então não tem como continuar aprendendo a investir sem entender isso primeiro. Nem que eu gaste o resto dos 10 dias aqui. A forma que eles explicam é muito técnica. Acho que eu vou precisar entrar numa faculdade de economia para entender isso. Deixa pra lá. Nossa, cara, finalmente achei um bom exemplo, graças a esse vídeo sobre como funciona a economia das jovens de negócio. Vamos lá. Em 1991, um grupo de turistas ficou preso numa mansão antiga na Grã-Bretanha. A casa tinha comida, móveis, livros, os mais. Estava completamente fechada de qualquer contato com o mundo exterior. Com o tempo, os moradores decidiram se apossar de cômodos e itens da casa como se fossem seus e começaram a negociar entre si essas coisas com o dinheiro que tinham. Eles criaram uma espécie de economia dentro da mansão em que tudo tinha um preço e tudo podia ser negociado. Até que um dia, um homem mascarado invadiu a casa, deixou um saco cheio de dinheiro e foi embora, vedando a passagem por onde tinha entrado, trancando novamente os turistas. Os moradores, acostumados com a sua situação,
não se desesperaram e decidiram, de forma civilizada, dividir igualmente entre si o dinheiro. Eles perceberam que a quantidade de dinheiro que o ladrão colocou dentro da casa era exatamente o dobro do dinheiro que eles já tinham. A consequência, como todos sabiam que todos tinham o dobro de dinheiro, eles começaram a elevar os preços dos itens e bens que negociavam, até que os preços se estabilizaram no dobro do valor que começaram a negociar inicialmente. O que acontece na economia é parecido com o que aconteceu nessa história. Não a parte de ficar preso em uma mansão, eu espero. Mas como quanto mais dinheiro é ejetado na economia, mais ele começa a perder o valor que ele tinha, assim gerando esse aumento nos preços chamado inflação. E quem coloca esse dinheiro na economia é o governo imprimindo, então. Guarda bem essa informação, ela vai ser útil lá na frente. Estudando sobre investimentos, eu achei várias opções diferentes que sinceramente confundem um pouco. Mas o que eles mais falam é de ações e FIIs, ou fundos imobiliários. Comprar as ações de uma empresa significa que você é meio que o sócio delas. Aí tem direito ao lucro e à valorização da empresa. Se você tem 1% do YouTube, ele vai te pagar o valor correspondente a isso. Essas empresas que vendem as ações são chamadas de empresas de capital aberto. Elas fazem isso para conseguir muito dinheiro dos investidores e poderem crescer mais a empresa. Parece vantajoso para todo mundo. As empresas podem usar o dinheiro para crescer mais e os investidores ganham com os frutos do investimento financeiro deles. O problema é que muitas empresas pegam o dinheiro e administram ele mal. E aí acaba acontecendo algo como o que aconteceu com a Magazine Luiza, né? Se você tivesse pagado 10 mil reais e comprado as ações da Magalu em 2021, teria perdido quase 70% do seu dinheiro hoje, sobrando só 3 mil reais. Isso acontece porque a empresa comete erros ou só tem muito azar e acaba gerando menos lucro e crescendo menos. Então a ação dela desvaloriza, assim como a empresa em si, e você que investiu acaba perdendo seu dinheiro. É claro que existem formas de amenizar esse risco, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Os fundos imobiliários é muito parecido com as ações de empresas, mas pelo que parece é menos arriscado. Ao invés de você comprar uma pequena porcentagem de uma empresa, você compra uma pequena porcentagem de um imóvel. Ou grande, né? Vai saber quanto dinheiro você tem. Pode ser um shopping, aqueles prédios que alugam escritórios, galpões logísticos e coisas do gênero. A maioria dos fundos imobiliários parece pagar todo mês algo em torno de 0,8%. Então se a gente investisse 10 mil reais ia acabar ganhando 80 conto por mês. Uau! Riqueza. Esse tipo de investimento em imóveis é mais seguro do que em ações na maioria dos casos, porque é raro o imóvel perder valor como o que acontece com as empresas toda hora. A forma que o Raul recomenda é diversificar a renda para diminuir esse risco. Tipo, ao invés de você pegar todo o seu dinheiro e colocar em uma única empresa, você pega seu dinheiro e investe em 5 empresas diferentes mais 5 fundos imobiliários. Depois de descobrir tudo isso, eu já estava pronto para começar a investir para juntar a minha reserva de emergência, mas acabei percebendo que eu estava prestes a fazer uma burrice muito grande, cara. Esses investimentos, além de você ter a chance de em uma emergência precisar do dinheiro e ele ter diminuído de valor, eles não têm uma coisa que eu ignorei até agora, mas que é muito importante para reserva de emergência: liquidez, que é a agilidade que você consegue seu dinheiro de volta se você precisar. Se uma emergência acontecer e você tiver com seu dinheiro trancado em um FIIs, já era. Se uma emergência acontecer e suas ações estiverem em baixa, não vai dar tempo de esperar subir de volta. Então você vai vender as ações e perder dinheiro. Tá, a gente precisa dar um jeito nisso. Eu fui pesquisar mais sobre investimentos que sejam seguros e que tenham liquidez para começar a minha reserva de emergência. E achei uma vertente dos investimentos chamada renda fixa. Eu já tinha visto vários vídeos falando sobre isso, mas ignorei completamente porque eu queria saber mais sobre ações e FIIs, mas agora preciso dar uma olhada nisso, né? Os investimentos de renda fixa são mais seguros porque você empresta o dinheiro para um banco ou governo, e realmente é difícil um banco quebrar. E se o governo precisar te pagar, é só ele imprimir dinheiro e te dar. Então não tem risco nenhum, só se o real quebrar, mas aí a gente vai ter preocupações maiores do que o governo nos devendo dinheiro. Os investimentos de renda fixa que eu mais ouvi falar são os CDBs e o Tesouro Direto, sendo que o CDB é emprestar dinheiro para o banco e o Tesouro Direto é quando você empresta para o próprio governo. Outra coisa interessante sobre os investimentos de renda fixa é que eles têm uma rentabilidade pré-definida, diferente da renda variável, que é FIIs, ações e coisa do tipo. E tem CDB com liquidez diária, então você pode colocar e tirar o dinheiro quando tiver vontade. Ou seja, é perfeito para reserva de emergência. Certo, o primeiro problema já foi solucionado. Já sabemos onde construir a reserva de emergência, mas depois disso é legal construir um patrimônio para atingir a independência financeira. Afinal, não dá para trabalhar para sempre, né? Então eu vou estudar para estruturar um plano
plano para conseguir a independência financeira agora. No dia 6 eu comecei a estudar mais sobre renda variável e formas de conseguir uma boa rentabilidade no longo prazo. Mas tinha algo que me incomodava. Eu só não sabia que esse pequeno fio solto ia acabar com tudo que eu acreditava. Para a estratégia de investimento a longo prazo, eu considerei a rentabilidade, o tempo, a quantidade de dinheiro que eu ia aportar e a inflação que vai tirar parte da minha rentabilidade. A ideia é que a inflação de 5% seja anulada com uma rentabilidade de pelo menos 6% ou mais. Então, por curiosidade, eu fui procurar como é calculada a inflação. E ela é baseada em um negócio chamado IPCA. E eles calculam isso pegando vários produtos de áreas diferentes e vendo quanto o preço deles subiu com o passar do tempo. Mas então eu lembrei do que eu tinha aprendido sobre a inflação antes. A subida de preço é um sintoma e a causa é o aumento do dinheiro no país. Então a real desvalorização do nosso dinheiro não é o IPCA, e sim o quanto de dinheiro que é imprimido a mais no Brasil. Pesquisando mais sobre isso, eu encontrei diversas pessoas que falam com muito mais profundidade e conhecimento que eu nesse tema. Quando você pesquisa o aumento da base monetária, que é basicamente o quanto de dinheiro que o homem mascarado ejetou na nossa mansão, você percebe algo horrível. Esse gráfico mostra que desde 2020 o aumento do dinheiro é gigantesco, muito maior do que qualquer outro investimento pode acompanhar. Aqui você pode ver a linha do Ibovespa, que é o índice de ações, e a linha da renda fixa, que bem mais embaixo. Significa que não importa o quão boa seja sua rentabilidade, porque a fraqueza está na moeda sendo imprimida de forma descontrolada. Você entende o tamanho do problema disso? Se o seu sonho for comprar uma casa e todo mês você guarda dinheiro para conseguir isso durante vários e vários anos da sua vida, caso a casa custe 100 mil reais, no momento que você juntar 80 mil, ela vai estar custando 150. Quando chegar em 150, ela vai estar em 300. A inflação no Brasil é monstruosa e não permite nenhum plano de longo prazo que seja baseado só em investimentos, porque investimento nenhum consegue superar o aumento do dinheiro no país. No 7º dia eu não quis aprender nada sobre investimentos. Descobri que onde eu coloco meu dinheiro não importa, porque no fim ele vai se desvalorizar de qualquer jeito. Foi muito pesado pra mim. O máximo que eu consegui pensar foi colocar ele num lugar que desvaloriza menos. É tipo escolher o menos pior ao invés de escolher algo que seja realmente bom. As mesmas pessoas que ensinam sobre esse conceito chamado juros negativo dizem ter a solução para esse problema, algo que eu tinha certa aversão porque todo mundo que fala de investimentos diz que é muito arriscado: o Bitcoin. E ele resolve toda essa desvalorização da moeda porque ele, diferente de qualquer outra moeda, não pode ser imprimido por um cara. O limite do Bitcoin no mundo é 21 milhões. Significa que a inflação dele é ao contrário. Ao invés de aumentar, ela diminui com o tempo. Ele é a única alternativa para não ter o patrimônio diluído pela inflação de mais de 20% ao ano que nós sofremos. Mas eu precisaria de um vídeo inteiro para falar de Bitcoin. E ser extremista quase nunca dá certo. Não vou colocar todo o dinheiro em Bitcoin, mas é uma loucura não ter uma parte, pelo menos, do dinheiro nisso. Já que não dá pra deixar todo o dinheiro em Bitcoin. Ele vai ser meu patrimônio depois que eu juntar a reserva de emergência. Hoje eu vi um vídeo do Natan MBC, ótimo canal inclusive, que ele fala sobre o melhor investimento para um jovem com pouco dinheiro. E esse vídeo fez eu parar meus estudos de investimento porque eu concordo muito com o que ele diz. O melhor investimento é você. Não existe ação, FIIs ou qualquer outro tipo de investimento capaz de gerar mais retorno do que investir em você mesmo. Se ao invés de comprar cursos e estudar, eu tivesse pegado o pouco dinheiro que eu tinha e colocado na bolsa, eu não teria 1% do resultado que eu tenho hoje, com certeza. Se você ainda não ganha o quanto gostaria, o melhor é investir em você mesmo, até que tenha habilidade para ganhar o quanto você merece. Pega 2 caras, cada um com R$1.000 por mês. Eles precisam se privar de muita coisa para conseguir sobrar R$100 no final do mês. Um cafezinho que eles não compram, ir de bike pro trabalho ao invés de usar ônibus e coisas do tipo. O primeiro pega esse dinheiro e investe nos outros, nas empresas, nos fundos imobiliários ou na renda fixa. O segundo pega o mesmo dinheiro e paga uma academia, um curso de inglês, um curso de Excel ou da profissão que ele almeja atuar. Quem você acha que vai se dar melhor no fim de 2 anos? Obviamente o cara que investiu em si mesmo. Ele vai estar muito mais saudável e vai ter muito mais habilidades que vai permitir com que ele faça muito mais dinheiro, até porque a inflação não permite que o cara que investiu na bolsa tenha um lucro real sobre isso.
Isso que eu tô falando pra você é exatamente o que eu vou fazer. Vou usar todos os meus recursos pra investir em mim mesmo, porque sei que no fim isso vai render muito mais. Além disso, eu ainda assim recomendo e vou comprar bitcoins com o dinheiro que sobrar, porque sei que esse é o tipo de investimento que vale a pena pela filosofia por trás. Caso você queira criar conteúdo e viver da internet, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado tem um vídeo extra onde eu ensino sobre isso. Além disso, você ganha acesso aos meus e-mails semanais com dicas sobre como crescer no YouTube. Dá uma olhada lá depois. Os meus estudos sobre investimento acabaram quando eu cheguei nessa conclusão, então o vídeo também acaba aqui. Muito obrigado pela sua atenção, ela vale ouro pra mim. Tchau!